Tudo certo com vocês? Meu nome é Júlia Cunenbarne, tenho 21 anos, sou estudante de Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel. Então eu vou apresentar para vocês aspectos maturacionais em atletas de ginástica olímpica do sexo feminino. Os autores, então, Tsukamoto e Numomura. Espero ter falado o nome certo deles. Vamos lá. Bom, desde a nossa primeira fase, a gente já aprende que a maturação se caracteriza pela busca da estabilidade qualitativa, seja ela com mudanças comportamentais ou biológica. Isso ocorre de forma contínua, porém, ela pode ser dividida em períodos, que têm os seus picos, têm as suas ênfases. E isso varia de pessoa para pessoa, né? Estou me baseando através de Gallagher, certo? Matéria de crescimento e desenvolvimento humano, primeira fase. Usamos bastante esse autor. E como futuros professores profissionais de educação física, nós sabemos como é extremamente importante a prática de atividades físicas, especialmente durante a fase da infância, adolescência, contribuindo para o desenvolvimento físico, emocional, intelectual, social dos praticantes. Isso tudo promove para uma melhor qualidade de vida. A ginástica artística, então, é uma modalidade que a sua iniciação para atletas do sexo feminino começam lá pelos 6, 7 anos de idade. E a competição formal já começa a partir dos 10 anos de idade. Quando uma criança é submetida a altos níveis de treinamento de forma precoce, pode acabar acarretando na sua saúde, trazendo riscos em possíveis alterações do processo maturacional. Então eu já começo perguntando para vocês: será que a prática de ginástica artística na infância pode acarretar no seu crescimento? O artigo, então, procura fazer uma comparação de dados, né? São vários artigos explicando em um só, comparando esses dados em relação à maturação de meninas, atletas de ginástica artística, com meninas não praticantes de modalidades esportivas, ou então praticantes de outras modalidades esportivas. Então, é verificado e discutido essas diferenças maturacionais e também procurar ver qual que é a causa, quais são os motivos disso. Então, esse estudo foi feito especificamente para as meninas, que naturalmente costumam ter o seu estirão de crescimento a partir lá da idade dos 10, 11, 12 anos, uns 2 anos antes dos meninos. Esse estirão se caracteriza pelo intensivo aumento de dimensões. Então, tem muito essa relação entre a idade óssea com a massa muscular e a estatura. Então, foi relacionado vários estudos de artigos diferentes. Eu vou trazer algum deles, né, dar ênfase para alguns, e vou mostrar para vocês a relação desses estudos. Então, por exemplo, temos o artigo de Claensis, de 92, que ele fez, então, essa relação de ginastas de alto nível, de 27 países diferentes, com não praticantes. Foi feito, então, esse estudo de relação da massa com a estatura. Foram divididos em 8 grupos e foram definidos por idade. Então, de 13 para 14 era um grupo, de 14 para 15 era outro, e assim por diante. Então, aqui a gente tem a tabela de Claensis, né, desse estudo. Então, vocês conseguem perceber, aqui estão as idades, aqui está a massa corporal, a estatura, e em cada um dessas variáveis tem a relação das ginastas com o grupo controle, que seria, então, os grupos não praticantes. Eu estou apontando porque eu não tenho a caneta aqui, tá? E nem o mouse, fica muito ruim de ver. Então, vocês percebem que a média dos grupos de ginastas, da média da massa corporal, é bem menor do que a média da massa corporal do grupo controle. E assim também em questão de estatura, ó. As ginastas, por exemplo, uma ginasta de 15 anos tem 1,54 m, enquanto que o grupo controle, a média é de 1,63 m. Outros artigos também apresentados, por exemplo, de Malina, de 96, que fez também o mesmo esquema dessa tabela, relacionou atletas, ginastas, meninas, jovens, com não praticantes, também deu menos massa, menos estatura, porém um detalhe importante,
é que apresentou padrões de maturação similares aos não praticantes. Detalhe que esse estudo tinha sido feito com ambos os sexos. Outro exemplo, então, Faulkner, de 1978, que foi pego 7 atletas de alto nível internacional com menos de 20 anos. O estudo foi indicado um atraso na idade óssea em relação à idade cronológica. Percebam que as atletas tendem a apresentar estaturas, uma média de estaturas e massas menores do que a população geral. Mas talvez por se tratar de um assunto, de um parâmetro antropométrico, porque assim, as atletas de menor estatura e de um certo atraso na maturação óssea são as que mais ganham nas competições de ginástica artística, são as que apresentam as maiores classificações. A maioria dos atores relatam que se uma ginasta ela interromper o treino dela e não tiver problemas hormonais também envolvidos, ela consegue sim ter uma completa maturação. Acontece de forma tardia, mas acontece. E é recuperado rapidamente. Então, essas características morfológicas apresentadas pelas atletas é uma variável muito importante e avaliada também por questão da genética, determinada pela genética. E detalhe, muitas vezes essa variável não é acrescentada nos trabalhos e nos artigos, nos estudos. É um detalhe importante para ser excluído, né? Um último estudo, assim, só para dar um toque final, temos aqui de Taints, de 89, que foi feito um estudo com 35 ginastas de 11 a 13 anos que treinavam ginásticas de 15 a 25 horas semanais. E mostra, então, que as características se correlacionam muito dos pais com as filhas, sendo bem semelhantes. Os pais dessas ginastas apresentam uma estatura menor do que em relação aos pais das crianças não praticantes ou praticantes de outras modalidades. Existem ainda alguns processos de seleções que os técnicos da organização, eles pedem para as ginastas, as atletas que estão se candidatando, enviarem foto das suas mães no período da adolescência, para eles então poderem fazer essa relação ali nessas características físicas e ver se vai dar uma atleta baixinha, porque, querendo ou não, as atletas que têm uma menor estatura têm maior facilidade, né, em girar em torno do próprio eixo, em várias outras questões que ajudam na execução de movimentos de ginástica artística. Então, no fim, um fator que influencia essa característica dessas ginastas é pela própria seleção, pois as atletas de menor estatura tendem a ter melhor desempenho nos movimentos de ginástica. Portanto, a gente percebe, tem que tomar cuidado com esses estudos analisados de forma superficial, porque, por exemplo, a variável da genética é extremamente importante para fazer um estudo sobre isso. Apesar das atletas apresentarem padrões próprios, os aspectos maturacionais das ginastas têm relação com o que é exigido na modalidade. Então, respondendo à pergunta no início da apresentação, não, se o seu filho ou sua filha for fazer alguma aula de ginástica durante a infância, não vai crescer menos em função disso. A ginástica, ela é sim uma prática que melhora aptidões físicas, coordenação motora, questões sociais, autoconfiança, ajuda em vários fatores. Mas isso tudo se for bem dosado. É necessário que a prática seja devidamente adequada à idade dos indivíduos praticantes. Caso contrário, como por exemplo numa especialização precoce, pode acontecer sim em alterações na maturação e no desenvolvimento da criança. Bom, gente, eu acho que é isso. Aqui estão as referências do trabalho. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do tema.